Olá, vou fazer uma pequena introdução do que é intervalo de confiança para a realização dos exercícios. Então, a gente sabe que intervalo de confiança é a amplitude de valores derivados de uma amostra que permite a estimativa de uma população, garantindo uma probabilidade de um intervalo conter o valor de um parâmetro populacional desconhecido. Essa probabilidade vai ser o intervalo da minha estimativa que vai conter o meu parâmetro populacional. Vai ser denominado, então, de nível de confiança. Esse nível de confiança é representado por 1 menos 1 alfa. O alfa é meu nível de significância, ou seja, é o valor que se refere à probabilidade do real valor do parâmetro não pertencer ao intervalo gerado. Para a gente fazer os exercícios, mas temos em mente, nem sempre os exercícios vão ter uma amostra tão grande para ficar mais fácil os cálculos, mas a gente tem que ter em mente, quando for realizar uma pesquisa, que quanto maior a minha amostra, maior vai ser a precisão do meu intervalo de confiança. Explicando o que é o parâmetro populacional para determinar os parâmetros que vão ser analisados pelo exercício, a gente sabe que o parâmetro populacional vai ser uma média, um desvio padrão e a proporção. Esses vão ser os exercícios resolvidos durante a aula aqui. Bom, aqui tem um exercício de intervalo de confiança para a média populacional quando a gente tem um sigma conhecido. Quando a gente tem o sigma conhecido, a gente usa a distribuição normal para a realização do cálculo, em que vai ser dado pela essa forma o meu intervalo de confiança, que vai ser minha média menos a minha distribuição, multiplicado pelo meu sigma dividido pela raiz do meu n. Vou fazer isso tanto para mais quanto para menos, afinal a gente quer um intervalo. O exemplo aqui é: pretende-se estimar a idade média dos alunos matriculados no curso de Biologia. Uma amostra de 36 alunos mostrou média de 20 anos. Sabendo que o desvio padrão populacional é de 4 anos, utilize o intervalo de confiança 95 para estimar a idade média desses alunos. Aqui, na distribuição normal padrão, alguns níveis de significâncias já são tabelados, como 95%, que é 1,96. Mas tem o de 90% e o de 99%. Aqui com os dados já feitos os cálculos, mas eu vou explicar passo a passo para vocês como faz. Primeiro a gente precisou determinar o nosso N. Lá era de 36 alunos. A nossa média era 20. O sigma, que no caso conhecido, que é meu desvio padrão populacional, era de 4 anos. E o meu intervalo de confiança era de 95. O meu alfa, então, é de 5%. Jogando isso na fórmula, em que vai ser minha média menos 1,96, que já é um valor tabelado, como tinha dito, multiplicado pelo meu sigma, que é 4, dividido pela raiz do meu n, 36. Aí, fazendo todos os cálculos, colocados na fórmula, tanto para mais quanto para menos, chegamos no intervalo de confiança de 18,69 a 21,31, ou seja, é 95% de confiança de que o meu intervalo de confiança contém a minha média. A minha média é de 20, ou seja, então meu valor está contido dentro desse intervalo. E a gente tem um outro exemplo de como fazer um intervalo de confiança para a média populacional, porém quando a gente tem um desvio padrão, ou um sigma, assim também chamado, desconhecido. Então, vai ser dado por esta fórmula, onde que minha média vai ser menos o valor da minha distribuição t, que eu vou achar, multiplicado pelo meu S, que é meu desvio padrão amostral, dividido pela raiz do meu n.
Eu vou fazer esse valor, então, tanto para mais quanto para menos. Então, vamos para o exercício. Para avaliar a temperatura em uma câmara climática com temperatura controlada, mediu-se a temperatura 12 vezes. A temperatura média obtida desta amostra foi de 24,916 graus. E o desvio padrão amostral foi de 1,7292 graus Celsius. A empresa fabricante do equipamento afirma que a temperatura na câmera é de 26,5%. Você concorda com essa afirmação? Utilizando então um intervalo de confiança de 95, a gente vai justificar a nossa resposta. Então, a gente vai fazer o cálculo para obter ou não a concordância com o fabricante. Aí aqui estão os dados projetados, afinal, apesar de já estar a resposta ali, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. Então, o meu N, que era 12 vezes, que foi testado, a câmera, a minha média de 24,9, o meu desvio padrão de 1,7 e meu intervalo de confiança de 95, sendo que meu alfa é 5%. Na tabela TestStudent, a gente não tem esses valores tabelados, mas não são valores necessariamente precisos, porque vai depender do meu grau de liberdade os valores. Enquanto no exercício anterior já eram tabelados no valor de 95 por conta da distribuição normal. Aqui, como é a distribuição T, a gente não tem esses valores numa tabela calculados bonitinho, mas não um valor padrão, porque vai ser influenciado pelo meu grau de liberdade. Então, a gente sabe aqui que para a gente calcular o meu T, a gente vai fazer meu alfa dividido por 2, em que n menos 1. Então, o meu T vai ser 5 dividido por 2, que vai dar 2,5, e meu n menos 1 vai dar 11. Olhando na tabela da T, primeiramente, seu 2,5 você vai olhar na primeira linha. E seu 11 você vai olhar na sua primeira coluna. Olhando lá, então, eu já coloquei o resultado aqui, de 2,201. Jogando na fórmula, faz-se mais para menos e a gente obteve os seguintes resultados, de 23,82 a 26,1. O que esse resultado representa? Como o fabricante estava falando que a média era estabelecida de 26,5 dentro da câmera, a partir desse cálculo mostra que a temperatura dada pela empresa ela não vai se encaixar dentro dessa média, que foi estabelecida pelo fabricante. Para intervalo de confiança para proporção, são estabelecidas algumas condições da distribuição binomial, que devem ser satisfeitas, que é a n tentativa de independência, que no caso é de cair cara ou coroa, se no caso fosse uma moeda. A gente vai ter dois resultados, que vai ser meu sucesso ou meu fracasso. A gente vai ter a probabilidade de que meu sucesso, que é a minha proporção, que é meu P, quer dizer, sempre vai ser constante. Como a distribuição binomial ela é contínua, para satisfazer como na forma usa a distribuição normal padrão, que é uma distribuição contínua, vai ser determinado então através do meu n multiplicado pelo meu p, que é a minha proporção, que vai ter que ser, o valor encontrado ele tem que ser maior ou igual a 5, que vai ser no caso meus sucessos, e meu n multiplicado pelo meu q, que no caso é meu 1 menos a minha proporção, que são meus fracassos, tem que ser maior ou igual a 5. Então, através dessas satisfações que precisam ser determinadas para a utilização da distribuição normal padrão na fórmula, a gente vai fazer o exercício.
o exercício é da seguinte forma. Retirada de uma amostra de 1.000 peças da produção de uma máquina, verificou-se que 35 eram defeituosas. Construa um intervalo de confiança de 95% para a proporção de peças defeituosas. Então, vamos fazer o cálculo. Resolvendo, então, o exercício proposto por intervalo de confiança de proporção, a gente vai ter o seguinte resultado. Como vocês podem ver, já calculei, mas está o passo a passo como foi chegado no intervalo de confiança. Primeiramente, a gente sabe que seu P-chapéu ele vai ser a minha proporção. Como lá fala que de 35 são defeituosos de uma população de 1.000, então a gente vai fazer essa proporção em que eu vou pegar minhas peças defeituosas e vou dividir pelo meu N, pois eu quero saber a proporção das minhas peças defeituosas encontradas no intervalo de 95. Então, meu N é 1.000, meu intervalo de confiança que foi proposto pelo exercício é de 95, o meu alfa é 5%. Lembrando que, como utilizamos a Z ela já tem valores tabelados para 95%, 90% e 99%. Aqui, como é 95, é 1,6. E pela forma vai ser usado tanto para mais quanto para menos. Só que lembra que a gente tem que estabelecer, desde que estabelecer meu resultado, a minha proporção, desde que eu atenda que meu N vezes minha proporção seja maior ou igual a 5 do meu sucesso. E meu N vezes Q seja maior ou igual a 5 do que meu fracasso. Fazendo então esse cálculo de N vezes P, deu 95 e N vezes Q, 35. Então, a gente pode fazer a realização então do exercício, porque está dentro do proposto pela distribuição binomial. Realizando então os cálculos, como está aqui, como passo a passo, encontra-se o valor de 2,36%. Porque eu peguei o mesmo valor que estava ali em decimal, eu passei para porcentagem. Porque com a proporção, fica mais fácil de entender quando a gente multiplica os valores por 100. Então, de 2,36% e 4,64%, a gente vai encontrar o número de peças defeituosas que se encontra no intervalo de confiança de 95. Para exercícios com intervalo de confiança para variância, a gente só pode aplicar o Q quadrado, que vai ser diferente das outras formas usadas para proporção e para média, que não vai ser utilizado mais e menos. A gente vai usar tanto o lado direito quanto o lado esquerdo da minha distribuição do Q quadrado. A gente tem que lembrar que para ser efetuado um cálculo com o intervalo de confiança para a variância, a minha distribuição da minha amostra, ela precisa ser padronizada. Ela precisa ter uma distribuição padrão. Vamos então para o exercício. A variância de uma amostra aleatória de tamanho 10 foi de 30 unidades. Construa um intervalo de confiança de 90% para estimar a variância populacional. Interprete o valor obtido. Aqui já estão os dados calculados, mas eu vou explicar para vocês como eu cheguei a esse resultado. Sendo que meu N é 10 da minha amostra aleatória, a minha variância é 30 e o meu intervalo de confiança é 90 e meu alfa é 10%. Como a distribuição Q quadrado ela age da direita para a esquerda, o meu grau de liberdade e o meu nível de significância, eu vou olhar então da direita para a esquerda, porque diferente das outras equações feitas do intervalo de confiança, a gente tinha mais e menos. Na distribuição quadrada, a gente vai ter então o complementar da minha parte direita com a minha parte esquerda. Sendo que a primeira parte da fórmula vai ser então a minha parte direita, meus resultados do meu Q quadrado da parte direita, e a segunda parte da fórmula
vai ser minha distribuição da parte esquerda da minha distribuição. Onde que eu vou colocar? Alfa dividido por 2 vai ser 5%, que vai ser, no caso, meu 10 dividido por 2, 5%, num grau de liberdade de 9. Acha esse resultado na tabela da distribuição de Q quadrado, que é 16,919. Como a gente vai fazer o lado esquerdo, porque 5% está vindo do meu lado direito. E o restante vai ser, então, o meu lado esquerdo. 5%. O meu complementar seria 95%. Continuando no meu grau de liberdade 9, é 3,325. Meu intervalo de confiança foi, então, eu joguei meus dados na tabela, na fórmula, calculei e encontrei um intervalo de confiança de 15,96 a 81 a 20. Isso quer dizer que no intervalo de confiança de 90%, a minha variância se encontra dentro dela.